Vamos lá fazer o nosso glacê mármore, tá, gente? Eu tô deixando aqui as marcas que eu utilizei de açúcar e de gordura para que vocês possam conferir. A nossa gordura vegetal precisa estar em temperatura ambiente, tá? Para que ela fique maleável e a gente possa fazer essa cobertura. Eu estou utilizando aí 500 gramas de gordura vegetal e vou adicionando aos poucos o leite condensado, tá, gente? Não tem uma medida exata, a gente vai adicionando e dosando essa textura depois com a mão. Em seguida, eu acrescento o sumo de limão. Como vocês estão vendo aí, eu estou espremendo diretamente em cima da gordura. Eu estou utilizando 2 limões. Esses que eu utilizei estavam com bastante suco. Se você utilizar um limão que esteja mais ressecado, né? Às vezes ele não sai tanto sumo, você pode colocar até 3 limões. Após misturar o sumo de limão, a gente já começa a colocar o açúcar, tá? O açúcar que eu utilizei, na verdade, foram duas marcas diferentes, dois tipos diferentes. Eu utilizei aí 1 quilo de açúcar tipo glacê, que ele é mais fininho, ele é parecido com o açúcar impalpável. E utilizei também 1 quilo do açúcar tipo glaçúcar, que é aquele rosinha da União. Utilizei, no caso, 2 saquinhos, né, para dar 1 quilo. Misturei os dois e peneirei, tá, gente? Vocês têm que peneirar antes para poder ficar muito mais fácil de você misturar e a cobertura ficar lisinha depois. Depois de acrescentar um pouco do açúcar, eu coloquei também o ácido cítrico, são 2 colheres de chá. O ácido cítrico ajuda a nossa cobertura a secar mais rápido e também dá a ela uma coloração mais clara. Então, após a cobertura já estar no bolo, ela vai ficar bem branquinha. Agora é só continuar acrescentando o açúcar e misturando, tá? Eu não gosto de colocar a mão já no início dessa cobertura, porque senão a gente acaba derretendo muito a gordura e a tendência vai ser acrescentar mais açúcar e deixar essa cobertura muito ressecada. Quando eu percebo que já tá ficando bem grosseiro, tipo uma farofa, já tá ficando mais pesado, é que eu venho com as mãos e vou dosando esse ponto. Gente, esse glacê, ele fica macio por dentro, depois que está aplicado no bolo, e a parte externa dele fica bem sequinha, tá? Ele não é aquele glacê que fica quebradiço, que quando você corta cai aquele pedaço de açúcar seco, não. Esse que eu tô passando a receita para vocês fica bem macio, ele é ótimo de trabalhar. Como vocês podem ver, ele já ficou bem pesado, tá? Eu coloquei todo o açúcar e quando eu percebi que estava ficando meio ressecadinho, eu acrescentei um pouco mais de leite condensado, tá, gente? Então, você vai amassando do jeito que eu tô mostrando aqui no vídeo e se você perceber que não tá com a umidade legal, você acrescenta um pouquinho mais de leite condensado. O ponto desse glacê é o seguinte, ele tem que estar bem maleável, porém ele fica um pouco úmido, ele não pode estar ressecado, porque se estiver muito ressecado, quando você colocar no bolo, ele vai fazer umas rachaduras e não vai ficar legal. Para você ter certeza que ele está no ponto, basta pegar a espátula de alisar o próprio bolo e já passar por cima do glacê durante o momento que você está ali finalizando o glacê. Quando você passar e ele já ficar bem lisinho e não grudar na espátula, isso quer dizer que ele está no ponto ideal para aplicar no bolo. Agora vamos cobrir nosso bolo, tá? Gente, eu tô colocando o bolo diretamente na minha tábua porque ela é toda envernizada, tá? E também esse bolo, ele fica úmido, então a própria umidade dele já vai fazer ele grudar nessa tábua. Não é necessário você colocar nada para poder fixar. Em seguida, você retira todo o papel manteiga da forma que eu estou fazendo aqui. E a gente vai limpar as mãos, né, para não ficar com resquício de bolo. E em seguida, vai começar a pegar porções do nosso glacê, espalhar na nossa mão, apertando, e vir na lateral do bolo e começar a colocar. Como vocês estão vendo, não é necessário passar nenhum tipo de cobertura que sirva como uma colinha, vamos dizer assim. Porque o glacê está no ponto ideal e o bolo está úmido. Então, a umidade do bolo já vai fazer o meu glacê fixar bem em toda a lateral. Se você estiver num ambiente com ar-condicionado, eu te aconselho a deixar o ar desligado e cobrir o seu bolo todo para que você possa alisar tranquilamente, tá? Depois que você terminar de alisar ele todo, você liga o ar-condicionado. Eu falo isso para poder facilitar, porque se você deixar em um ambiente com ar-condicionado, ele vai começar a secar muito esse açúcar e você não vai conseguir alisar completamente. Você coloca umas 3 a 4 porções de açúcar na lateral, como eu fiz aí no vídeo. E vem depois com essa espátula, que parece até aquelas espátulazinhas de pedreiro, só que essa é de confeitaria.
e vai fazendo esses movimentos aí, de baixo para cima, suave, só para unir essas rachadurazinhas que vão ficando e também para fixar melhor a cobertura no bolo. Essas espátulas também são bem baratinhas, caso você não tenha, você consegue em casas que vendam artigos de confeitaria. Esse trabalho aqui é uma terapia, você vai colocando os pedacinhos e vai alisando. Quanto mais paciência você tiver para fazer, mais lisinho o bolo vai ficar no final. Como a cobertura é à base de gordura, se você precisar limpar, você usa um papel toalha ou até um pano de prato para tirar o excesso da gordura da sua mão e vai pegando novas porções. Só tenha cuidado para não ficar pozinho do bolo exposto, né, na parte de fora da cobertura, que aí vai deixar um trabalho meio mal feito. E para o bolo ficar bonito, ele precisa estar com esse glacê bem branquinho, sem nenhum resquício de sujeira na lateral. Você vai alisando da forma que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá? A questão aqui é não colocar muita força. Você vai alisando para unir esses pedacinhos que estão sendo colocados nas laterais, mas também você não pode fazer tanta força, senão você vai começar a arrancar essa cobertura. Então, vai fazendo aí uma leve pressão para unir todas essas partes e deixar essa cobertura toda uniforme. Gente, eu continuei alisando, tá? A minha lateral para deixar o mais uniforme possível. Vocês estão vendo aí que o finalzinho mesmo do bolo eu ainda não me preocupei, porque depois é que eu vou fazer esse acabamento. Agora eu tô colocando uma tira de acetato. Essa que eu tô usando tem 10 centímetros de altura, eu já comprei ela pronta. Porém, se vocês tiverem como comprar fórmica plástica, vocês conseguem em madeireira. Vocês comprem a fórmica plástica para fazer esse mesmo procedimento que eu estou fazendo aqui, porque a fórmica ela é mais durinha, então você consegue ter mais apoio e isso, consequentemente, vai deixar o trabalho ainda melhor. Eu sempre trabalhei com a fórmica nas encomendas, tá? Mas nesse dia eu só consegui realmente o acetato, então eu fiz com o acetato. É a mesma maneira de fazer. A diferença é que a fórmica você vai comprar por metro, então você vai precisar cortar na altura que você precisa. Então, você pega a fórmica ou o acetato, que é o que eu estou utilizando no vídeo, e vai envolver o bolo, funcionando como uma cinta em volta dele. E você vai pressionando para deixar ele bem justinho em toda a lateral do bolo. Depois que estiver bem justinho, você vai pedir para alguém colocar uma fita para te ajudar aí nesse momento. Coloca uma fita durex na lateral para poder deixar ele bem fixado. E você vai vir preenchendo toda a parte de cima do jeito que eu estou fazendo no vídeo. Como vocês podem ver, agora eu piorei a situação, né? Eu apertei tanto na lateral da mesa que a coitada ficou meio tortinha. E o bolo ficou parecendo que estava descido, mas ele não está torto. O que está torto é a mesa. Depois de preencher toda essa parte de cima, você vai vir novamente com aquela espátula que a gente passou já na lateral do bolo e vai distribuindo toda essa cobertura para deixar exatamente alinhada com o acetato. Dessa forma, o bolo vai ficar todo quinado já nessa primeira parte, tá? No final, vocês vão ver que algumas partezinhas da lateral a gente vai precisar fazer um reparo, mas com esse glacê é super tranquilo. Você vem com a própria mão, que já tem calor suficiente, passa um pouquinho assim os dedos no local que tiver essa rachadurazinha e depois vem finalizando com a espátula que ela fecha completamente. Como vocês podem perceber, na medida que eu vou passando essa espátula, fazendo esse giro aí em toda a lateral ou do meio para as laterais, vai sempre sobrando um pouquinho de cobertura. Isso aí ele vai cortando naturalmente esse excesso, porque a gente vai arrastando a espátula e ela vai preencher apenas o que está ali suficiente. Qualquer sobrinha já vai despencando para a lateral. É bom você deixar sempre papel toalha ou um Perfex por perto, porque você passa a espátula para dar uma limpadinha no excesso que vai ficando, né, da gordura, e em seguida volta para o bolo novamente, com a espátula totalmente limpinha. Depois que alisar a parte de cima totalmente, você vai retirar a fita e retirar o acetato. Essa parte aí é o que eu falei para vocês, que vai ficar algumas partezinhas com falha e você vai vir fazendo o reparo de todas essas partes. Gente, eu uso o acetato só para deixar o bolo num padrão de altura só. Mas se você não quiser usar o acetato, não tem problema. Você pode pegar as porções da mesma forma que a gente colocou na lateral e ir alisando
à mão livre mesmo, deixando o mais lisinho que você quiser. E se também quiser fazer uma espessura de açúcar mais fina, você pode fazer, de acordo com o que você gostar. Para fazer esses reparos, gente, na lateral, vai passando as mãos, assim, delicadamente, para poder unir onde tem alguma rachadurazinha. Em seguida, passa a espátula, tá? Sem força, só realmente para dar uma maquiada onde ficou algum espaçozinho, sem ficar nivelado. Agora, para dar uma arrumada nesses cantinhos aí da lateral, a gente vem com essa espátula, que eu acho que todo mundo tem em casa uma desse tipo, e vem só finalizando mesmo, arrastando de leve assim as laterais, para poder terminar de alisar o bolo. Quanto mais tempo você tiver para fazer isso, para poder ficar alisando o bolo, melhor, tá? Para que você faça com tranquilidade. Se for uma encomenda, o ideal mesmo é que você consiga cobrir esse bolo pelo menos 2 dias antes da festa, para poder você fazer com bastante calma. O ideal para quem quer trabalhar com bolo de noiva ou quer fazer mesmo para algum evento de casa, é que você faça esse bolo pelo menos uns 4 dias antes do dia que você deseja consumir, porque é um bolo que tem um processo demorado e também para ele ficar mais gostoso e com um sabor ainda melhor, ele precisa desse tempo de pausa. Se você comer o bolo no mesmo dia, ele não vai estar tão gostoso quanto estaria depois de passar uns 3 a 4 dias, porque esse tempo aí é necessário para que ele pegue mais umidade. E o glacê mármore também dá uma ajudada para conservar ainda mais a umidade do bolo. Gente, eu resolvi também fazer dessa outra forma, tá? Se você não tiver muita paciência para alisar a lateral, não tem problema. Você coloca o acetato em volta do bolo do mesmo jeito, sem aplicar cobertura na lateral, e preenche apenas a parte superior do bolo. O seu bolo também vai ficar bonito e você não vai gastar tanto açúcar na lateral, nem tanto tempo para finalizar. Essa quantidade de glacê que eu fiz aqui no vídeo é suficiente para cobrir os 3 tamanhos de bolo que eu fiz no vídeo anterior, tá? Mas aqui eu resolvi utilizar apenas 2 bolos, que eu queria fazer um bolo de 2 andares. Então, em um bolo eu cobri completamente e no outro eu coloquei apenas na parte superior. Mas como vocês estão vendo, eu fiz uma camada bem grossa de glacê, tá, gente? Se você fizer uma camada mais fininha, esse glacê rende sem problema nenhum para cobrir completamente os 3 bolos. Eu não quis cortar o meu acetato mais baixinho, que teria aí um maior rendimento do glacê, porque eu já vou utilizar esse acetato para um outro modelo de bolo depois, então eu queria deixar ele nesse mesmo padrão de altura. Outra alternativa é você assar a massa mais alta e aí você vai colocar uma camada mais fina de açúcar, metade do que eu estou utilizando aí. Da mesma forma, é só ir alisando do meio para as laterais e onde tiver algum excesso, o próprio acetato aí já vai fazer esse corte, retirando o excesso que está dessa cobertura. Eu não utilizei corante aqui no meu glacê mármore, mas se você quiser tingir, você também pode tingir o glacê mármore, tá? Mas, assim, ele não vai dar exatamente o mesmo tom de uma pasta americana, por exemplo. Ele vai dar um tom diferente. Então, é bom que você teste antes um pouquinho, para ver se vai ficar na coloração que você deseja. Caso não, você utilize ele branco mesmo. E o importante é utilizar corantes em gel. Como eu vou montar aqui um bolo com andar, eu estou utilizando um banquinho de bolo. Esse banquinho você também encontra em site de confeitaria ou em loja física também. Algumas lojas têm esse tipo de produto e você pode adquirir. Tem outras opções de modelo, tá? Esse meu ele vem com os pezinhos soltos e depois a gente encaixa. E tem outros modelos que já vem parafusado. Para utilizar é bem simples, você vai delimitar ali a parte que você quer colocar o seu bolo, tenta centralizar para poder deixar mais alinhado e já vai fixar esse banquinho no bolo de baixo. Esse banquinho ele veio também com 10 centímetros de altura, tá, gente? Por isso que não ficou nenhuma sobra aí, ele ficou exatamente na altura que eu precisava. E o meu bolo também ficou com 10 centímetros porque foi o limite do meu acetato. Agora eu vou colocar o bolo menor na parte de cima. Eu não coloquei também nada para grudar, porque o próprio bolo já tem umidade e ele vai fixar muito bem nesse pratinho. Até porque a gente não vai sair com esse bolo no mesmo momento que está montando.
Agora é só deixar esse glacê ficar bem sequinho e na sequência a gente já vai fazer a decoração. Vamos para o próximo vídeo.